você que nos assiste aí através do nosso canal do YouTube, pela graça do Eterno, mais uma vez estou aqui, professor Matheus Andona, ministrando a Paraxá da semana, e hoje é porção dobrada, é bênção dobrada para você, que é Mehubarot. São duas porções de números, a porção Hukat e a porção Balak. Dê uma olhada aqui na tela comigo, veja. Hukat e Balak correspondem a Números capítulo 19, verso 1 até 25, verso 9, e o título desta palavra é o Shofar do rei. Você pode estar se perguntando, como assim o shofar do rei? Você vai entender daqui a pouquinho. Olha, então abra sua Bíblia em Números Bemidbar, no capítulo 19, se bem que a gente vai falar mais a partir do capítulo 23 hoje, mas se você abrir aí no capítulo 19, você vai ver a quantidade de assuntos interessantes que essa porção trata. São muitos assuntos interessantes e até fantásticos, porque dê uma olhada aqui na tela comigo, olha, nós temos, por exemplo, nessas duas Parashot, Hukat e Balak, elas têm alguns dos eventos mais enigmáticos da Torá. Tem a Pará do mar, que é a novilha vermelha, e as suas Meinidá. O que é Meinidá? Águas impuras. Olha que interessante. Impuras, mas que purificam. Nós temos a rocha Atzur, que é ferida por Moshe. Nós temos o evento da Nahash Nehoshet, que é aquela serpente de bronze que Moisés faz, e nós temos o fantástico relato do feiticeiro Bilam, ou Balaão, e a justiça feita pelas próprias mãos de Pinhas, ou Finéias, na promiscuidade ocorrida lá no Monte Peor. Então, é muita coisa, pessoal, muita coisa interessante, e eu quero dar um aviso para você. Nós não vamos falar hoje aqui de todos os assuntos. Eu vou concentrar na segunda bênção que Balaão proclama para o povo de Israel, lá em Números capítulo 23. Mas, se você quiser saber sobre a Pará do mar, a novilha vermelha, se você quiser saber o meu estudo sobre a serpente de bronze, se você quiser saber o meu estudo, quiser assistir o meu estudo sobre Pinhas, Finéias, você vai pesquisar aí no nosso canal do YouTube, porque nos anos anteriores nós demos aqui estudos específicos sobre cada um desses assuntos. Então faça uso aí do YouTube, é só você digitar o assunto, dá um espaço e digita o meu nome. Então, novilha vermelha, espaço, Zandona, aí você vai ver lá o estudo que nós temos sobre a novilha vermelha. Finéias, espaço, Zandona, pesquisa lá no YouTube, você vai ver lá o estudo que nós demos, eu e meu pai, né? Ele também ministrou vários anos aqui sobre esses assuntos. Mas hoje, nós vamos concentrar nas profecias de Balaão. Esse camarada Balaão, eu sempre digo aqui todos os anos, é um sujeito muito enigmático. Tem inúmeros trabalhos na tradição judaica para explicar de onde ele veio e quem ele é. E ele marca a história de Israel, para o bem e para o mal. Ele representa na história judaica um inimigo sutil, um inimigo perspicaz, um inimigo sagaz, né? Como dizem os nossos amigos aí do Rio de Janeiro, sagaz. Por que ele é sagaz? Porque ele arquiteta contra o povo de Israel, era um sujeito que, conforme a tradição judaica e os escritos do Novo Testamento, amava a riqueza, ele tinha um dom de Deus, mas ele também amava a riqueza. Então o que ele faz? Ele compromete o dom dele por amor às riquezas. E ele também, uma característica que eu sempre apregou aqui, era um sujeito que ele tinha um contato com Deus, ele tinha uma ideia de Deus, mas ele não aceitava a eleição de Israel. Ele não aceitava. Ele era usado por Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele profetiza de olhos abertos, mas ele não aceitava a eleição de Israel. Tanto é que surge uma doutrina, Pedro fala disso, João fala isso lá em Apocalipse, que é a doutrina de Balaão, que tem um estudo aí no YouTube chamado A Doutrina de Balaão. Você pode ver o que é essa doutrina. Mas ela prega o quê? Ela prega a desobediência à lei de Deus e a anulação da eleição de Israel como povo escolhido. Olha só. Por isso que João dá a palavra lá para a igreja em Pérgamo, né? Eu tenho contra ti só um probleminha que tem aí. Você está deixando os que apregou a doutrina de Balaão atuar no meio de você. E junto com os de Balaão estavam lá os nicolaítas. Nicolau, o prosélito lá, né, que ajudava os apóstolos. Esse negócio de conversão ao judaísmo é só problema. Ao longo da história é só pepino, né? Então estava lá a doutrina de Nicolau, que é uma doutrina também antinomista, de promiscuidade, e
a doutrina de Balaão contra a lei de Deus, contra a eleição de Israel. E eu digo para você, tanto a doutrina de Balaão como a doutrina de Nicolau estão atuantes nos dias de hoje, principalmente nos meios cristãos. Está muito atuante. Então você pode pesquisar aí depois no YouTube. Bom, mas eu quero me deter aqui ao que Balaão disse na segunda vez que ele tentou amaldiçoar o povo de Israel. Porque ele profetizou, pessoal. Ele não só abençoou, não. Ele falou ali pela boca de Deus. Tanto é que a gente eternizou essas palavras de Balaão nas orações que nós fazemos todos os dias no judaísmo. Uma das orações é Matovu, Ohalecha, Yaakov, Mishkenoter, Israel. Quão amáveis são as suas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, tuas tendas, Israel. O judeu canta isso todo dia de manhã. Palavras de Balaão. Mas a gente sabe que foi Deus que falou através de Balaão. E na segunda vez que ele tenta amaldiçoar e abençoa o povo de Israel, ele diz o seguinte, olha aqui. As palavras proferidas por Deus através de Balaão representam uma das bênçãos mais memoráveis e especiais proclamadas sobre o povo de Israel e relatadas na Torá. Essas palavras não foram apenas bênçãos, mas também profecias que falam sobre o rei Messias e sobre o seu retorno triunfal. Na segunda tentativa para amaldiçoar Israel, Balaão proclama. Números 23, 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele, Deus, abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Deus, o Senhor, o seu Deus, o Deus de Jacó, está com ele. E no meio dele, do povo de Jacó, se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Yaakov não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que grandes coisas tem feito Deus. Balaão dá profecias maravilhosas. A mais conhecida é da terceira vez que ele já tinha abençoado o povo de Israel, aí ele volta para Balaque e dá uma palavra para Balaque. Aí ele fala lá da Kohav Yaakov, da estrela de Jacó, que é uma alusão, um dos nomes do Messias. Mas esta segunda bênção que Balaão proclama sobre Israel, ele fala algo interessante. Você viu aqui? Ele fala o seguinte, que o Eterno está no meio de Jacó, no meio de Israel, e no meio do povo se ouvem aclamações ao seu rei. Opa, opa, opa. Israel não tinha rei. Israel só foi ter rei depois, com Saul. Como que Balaão atesta aqui que no meio de Israel consegue se ouvir aclamações ao seu rei? Ele falou no presente. O que Balaão ouviu? Dê uma olhada aqui comigo. Nós vamos pegar este versículo aqui e analisá-lo no original hebraico. O verso 21 do capítulo 23 diz, palavras de Balaão, Adonai, seu Deus, está com ele, com Jacó. E no meio de Jacó se ouve Teruat Meler, o toque do shofar do rei. Olha isso aqui, pessoal. A palavra ali para aclamação é teruá. Teruá é toque de shofar. Então Balaão está proclamando, cheio ali do Espírito de Deus, com certeza. Ele está dizendo, olha, Israel é povo abençoado. Israel eu não posso amaldiçoar, porque é o povo que Deus abençoou. Como é que eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Balaão proclama as promessas de Deus a Abraão. É um povo que é abençoado. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sobre Jacó não vale encantamento. E ele proclama que em Israel ouve-se o shofar do rei. Que shofar do rei é esse? Olha só, preste atenção. Às vezes a gente faz uso, eu não faço tanto uso assim não, mas no século II a.C., porque os judeus estavam voltando da Babilônia, né? Já tinham voltado, mas a coisa ainda estava bem assim, os judeus estavam
né, ali nos períodos ali dos Macabeus, né, o aramaico ficou muito comum no meio judaico. Então, o que alguns sábios começaram a fazer? Eles começaram a traduzir a Bíblia do hebraico para o aramaico. Só que essa tradução tinha também explicação. A gente chama essas traduções do hebraico para o aramaico, que era a língua que o povo mais falava nas ruas, né, de Targum. Targum significa tradução, mas com uma explicação. Tá? Então, nós temos dois grandes Targumim. Nós temos o Targum Onkelos, que foi feito da Torá, e nós temos o Targum Yonatan, que ele é um Targum dos profetas, dos Neviim. O Targum Yonatan, se você pegar lá a tradução que foi feita para o aramaico, tradução / explicação, que foi feita para o aramaico, para ensinar os judeus ali a Torá na língua que eles conseguissem entender. Sobre esse versículo, olha o que Onkelos diz. O Targum traduz essa passagem como sendo: a trombeta do rei Messias soa entre eles. Como que a trombeta do rei Messias soa entre os judeus? Será que foi só naquela época? Eu pergunto para você, será que hoje a trombeta, o chofar do rei Messias pode ser ouvido em Israel? Será que nos dias de hoje as aclamações ao rei Yeshua podem ser ouvidas em Israel? Que tipo de aclamação é essa? Que tipo de chofar é esse? Chofar é o quê? Chofar é a trombeta, é o toque, é o chifre de antílope ou de carneiro que anuncia. Isso é o chofar, anuncia. Então, quer dizer, Balaão viu que o rei Messias estava sendo anunciado no acampamento de Israel. E eu quero dizer a você uma coisa: Yeshua sempre foi anunciado como rei entre Israel, não só nos dias do Egito, mas hoje. Hoje, Yeshua é proclamado, Yeshua é anunciado. Não é a trombeta final, mas as trombetas que anunciam o seu retorno já podem ser ouvidas em Sião. Isso eu quero dizer para você. Não é a trombeta final, mas as trombetas do prelúdio que avisam que ele está próximo, essa você já consegue ouvir. Essa Israel sempre proclamou. Vou explicar aqui, olha só. Israel, como povo, é receptáculo da glória de Deus, em especial da glória de Yeshua. Em meio às tradições, em meio às orações milenares, em meio às festas, em meio aos louvores, os salmos, em meio aos estudos da Torá, Yeshua é proclamado e evidenciado a todo momento para Israel e para as nações. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, Yeshua está na tradição judaica. Ele pode estar num invólucro, ele pode estar lá ainda não percebido claramente, mas ele está lá. Ele está lá. Ele está evidenciado. Outro dia mesmo estava lendo um tratado do Tosefta. Tosefta é uma versão mais antiga, junto da Mishnah. E lá no Tosefta tem relatos de alguns rabinos. Então, tem relato no Tosefta, nessa versão mais antiga do Talmud, que atesta que um rabino foi picado por uma serpente. Rabino Eleazar Ben Damas, se eu não me engano. E ele é picado por uma serpente, e vem um tal de Yaakov, de Kfar Samá, e esse Yaakov vem para curá-lo em nome de Yeshua. Está lá. Ele foi para curar o tal do Rabino Eleazar, da picada da cobra, Bechem Yeshu. E aí chega um outro rabino e fala: não, que é isso? Você não pode ser curado em nome dele. Eu te proíbo de ser curado em nome desse tal de Yeshua. E aí ele fala assim: não, espera aí que eu vou trazer prova para você que ele pode me curar. Só que não dá tempo, ele morre. E o rabino fala: bem-aventurado você foi que morreu sem precisar ter aí esse Yeshua. Nós temos profecias no Talmud
Tratado Bava Vátria fala sobre a semana do filho, a Shavua Haben. Shavua Haben, Shavua Shel Yeshua, na semana de Yeshua. Os rabinos estavam falando do final da destruição do templo. Que esse período que antecede a redenção é chamado Shavua Haben, a semana do filho. Como assim a semana do filho? Depois eles complementam, semana de Yeshua. Então, Yeshua está presente na tradição. Gente, tem vários louvores que se cantam há séculos, na tradição judaica, que tem até trechos de orações que alguns falam que foram escritos pelos próprios apóstolos. Tem orações do Sidur que muitos creem que foram escritos por Pedro. Você tem orações do Yom Kippur, do Marzor Yom Kippur. As orações são feitas em Yom Kippur. Orações diretas feitas a Yeshua Sarapanim. Então, Yeshua está presente de uma forma implícita, mas está. Ele está presente na tradição judaica, nos louvores judaicos. Gente, estuda a Torá fala de Yeshua. A Torá fala de Yeshua. A Torá aponta para a redenção em Yeshua. Vamos analisar aqui uma forma mais prática de como que Yeshua é visto na tradição judaica, nos louvores, nas alianças, na Torá. Olha só. Primeiro, eu falei para você que Israel como povo é receptáculo da glória de Yeshua. E não fui só eu que estou dizendo isso aqui não. Olha o que fala lá o justo Simeão, quando apresentou Yeshua lá no templo. Agora, Eterno, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Olha aí, ó. Luz para a revelação às nações. E Tiferet leamó Israel, e glória para o teu povo Israel. Ou leamecha, para o teu povo, né? Para o povo. Olha aqui. Yeshua, segundo esse profeta aqui, que foi cheio do Espírito Santo quando falou essa palavra, apresentou Yeshua lá no templo. Olha aqui, pessoal. Yeshua é Tiferet. O que é Tiferet? Tiferet não é glória igual ao Kavod. Kavod é a palavra em hebraico para glória, peso. Tiferet é aquela glória de beleza. É belo. Yeshua é chamado de Tiferet Israel, que é até um nome bem comum para sinagogas, né? Tem várias sinagogas que têm esse nome, Tiferet Israel. Glória de Israel. Olha aí, sem saber, estão proclamando um dos nomes do Messias, Tiferet Israel. Um dos nomes de Yeshua, glória de Israel. Acompanhe aqui mais textos. Paulo ensinando aos Romanos, no capítulo 9, muito interessante. Sim, eles são israelitas. São israelitas. São judeus. É deles a filiação. Eles são filhos de Deus. A adoção. São filhos de Deus por Abraão. Deus escolheu Abraão. É deles a glória. Olha aí, pessoal, a glória. O resplendor, a beleza de Deus no mundo é através de Israel. São deles as alianças, no plural, Britot. Quais alianças? Todas. Ah, Mateus, mas a nova foi feita com a igreja. Não, a nova também foi feita com Israel, de acordo com Jeremias capítulo 31. As alianças são deles. O que mais é deles? A adoração, a Torá. A lei de Deus que faz o homem perfeito, que guia o homem à salvação pela fé em Yeshua, a Torá é deles. A adoração é deles. Por isso que eu tenho muito zelo pela adoração que nós fazemos aqui. Quando eu canto essas orações milenares em hebraico aqui com você, todos os sábados, com os nossos Hazanim, o pessoal, isso é muito importante. Aquelas palavras em hebraico, igual os nossos antepassados cantavam. Tudo o texto da Bíblia, tudo o texto da Torá, tudo o texto dos profetas, tudo o texto dos escritos. Eu tenho um zelo muito grande por esses momentos de adoração aqui nessa casa.
Porque através dessa adoração, Deus é manifesto, Yeshua é visto. E Paulo está ensinando aqui para aqueles romanos, gentios, adoração é dos judeus. As promessas são dadas a eles. Ô pessoal, o único povo do planeta que recebeu promessa de salvação foi Israel. Não foi Brasil, não foi Estados Unidos, não foi Alemanha, foi Israel. E então todo Israel será salvo, apregou a Paulo em Romanos capítulo 11. Que outra nação recebeu de Deus promessa de salvação? Nas palavras de Balaão, quando você observa Israel, você tem uma coisa só a dizer: ó, que grande coisa fez o Senhor. Balaão, cheio do Espírito de Deus, vendo o acampamento de Israel, proclama: quão belas são as tuas tendas, Jacó, e os teus tabernáculos, Israel. No teu meio ouvem-se o chofar do teu rei, no meio de ti. A glória de Israel, Yeshua. A glória de Israel. O que mais são dos israelitas que Paulo está ensinando? Os patriarcas são deles. E o mais importante, o Messias é deles. É o Messias de Israel, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. Paulo lá aos Colossenses, é um texto que eu sempre faço menção aqui, para você ver como que essas coisas refletem Yeshua, como que Israel apregoa, toca o shofar, como que em Israel, no meio das tradições, no meio do calendário, no meio das Moedim, como que o shofar ao rei Yeshua já pode ser ouvido. Já pode ser ouvido. De longe, mas já pode ser ouvido. Olha aqui. Colossenses 2,16. Ninguém, pois, julgue vocês, está falando aqui para gentio, por causa de distinção de comida e bebida, por causa de dia de festa, por causa de lua nova, isso que quer dizer calendário, por causa de shabatot, de sábados. Por quê? Porque a distinção de comida que tem na Torá, as festas que Deus deu a Israel, o calendário e o shabat, são imagem das coisas que estão por vir. Imagem que é sombra. E a substância, o corpo, o soma de tudo isso é quem? O Mashiach. Olha esse ensino que Paulo está dando aqui para esses gentios. Não deixem julgar vocês, porque essas coisas são coisas que têm a imagem daquilo, que projetam a imagem daquilo que está por vir, e a substância da festa, do shabat, a distinção de alimento, do calendário, é o Messias. Esse versículo, para mim, é um resumo. As pessoas me perguntam: Mateus, eu não sou judeu. O que da Torá eu posso aplicar, assim, de imediato? Colossenses 2, não sou eu, Paulo que está falando. Se ele está falando para aqueles gentios lá, não deixe ninguém julgar vocês por causa dessas coisas, porque essas coisas apontam para o que está por vir, e essas coisas são a substância do próprio Yeshua, então, de uma certa forma, esses cristãos já proclamavam, já apregoavam, já guardavam essas coisas, e Paulo está endossando. Esse versículo Paulo endossa, Paulo não proíbe. Então eu já falo, Colossenses 2,16, dá uma olhada lá. No que está lá, você pode aplicar na sua vida, se assim você receber revelação do Eterno. Pode. É o ensino paulino. E ele ainda fala: não deixe que ninguém julgue vocês por causa dessas coisas, porque a substância delas é Cristo. Então são coisas boas, não são coisas ruins. Então ele não estava admoestando contra, ele estava admoestando a favor. Mateus, eu não sou judeu. Vou começar, eu quero guardar a Torá, quero andar na lei de Deus, quero aprender com a lei de Deus. Colossenses 2,16. Você tem que aprender a distinguir que nem tudo que Deus criou pode ser comido. Você tem que aprender a distinguir que tem dias especiais. Ah, eu não vou ser salvo se eu não guardar o Shabat. Olha aí a ignorância. Olha a pobreza de espírito das pessoas. Ninguém está falando em salvação. Tanto é que Paulo depois vai falar, né? Tem um que é mais débil, considera igual todos os dias. O outro já entende que tem dias diferentes de outros.
Um é débil, está para trás ainda. Você tem que ter paciência com ele. Mas não está louvando a posição dele, porque o chama de débil. O que é o débil? Atrasado. Mas tem que ter paciência com ele. Porque não é em relação à salvação, é em relação à plenitude de fé. E são essas coisas. Então vamos lá, de novo. Distinção de comida e bebida, leia Levítico capítulo 11. Festa, leia Levítico capítulo 23. Calendário, Levítico 23. Shabat, leia Isaías 56. Porque essas coisas refletem aquilo que está por vir, são todas proféticas, e todas elas apontam, mostram Yeshua. As festas de Israel são shofar, shofarim, shofar que é tocado proclamando Yeshua. É o que Paulo está dizendo. Ah, mas o judeu não crê em Yeshua. Não interessa. A cada celebração, mesmo que seja de forma implícita, Yeshua está sendo apregoado. Ô, meu irmão, é impossível hoje você celebrar Pessa sem lembrar do último Pessa de Yeshua. É impossível celebrar Sukkot Tabernáculo sem lembrar das palavras de Yeshua lá no templo com a água. É impossível. Então eu tenho que acreditar no apóstolo Paulo. Essas coisas mostram Yeshua porque a substância delas é Yeshua. Aplique essas coisas na sua vida. Por fé, não é por obrigação. Não é como peso. Porque tem cristão que quer implantar a lei de Deus na sua vida, mas transformou em peso também. Aí não adianta nada. Faça em fé, faça em revelação, virou peso. Tem denominação evangélica aí que transformou a lei de Deus em peso, que transformou o sábado em peso, transformou a lei alimentar em peso. Sabe por quê? Porque querem aplicar a Torá de Israel sem Israel. Querem aplicar a lei de Deus sem os judeus. Vai dar nisso aí. Não gera vida, não tem fruto. A Torá mostra. Paulo fala, essas coisas pertencem aos judeus. Então por que você quer expulsar os judeus? Eu quero guardar o sábado, mas eu não quero saber de judeu, não. A adoração pertence aos judeus. Expulsar Israel da sua teologia e tentar entender a lei de Deus sem Israel, não vai dar certo. Como não deu e nem vai dar. Olha só. João capítulo 5, Yeshua dizendo, se vocês creem em Moisés, vocês crescem em Moisés, vocês também iam crer em mim. Olha, pessoal, Moisés aqui é um sinônimo para lei, Torá. Se vocês não creem na Torá, vocês não creem em mim. Olha isso, pessoal. E atenção aqui, olha para mim. Quando Yeshua está falando aqui em João 5, para esses, alguns religiosos que o criticaram, que quem acusa vocês, é o próprio Moisés, Moisés fala a meu respeito, Moisés aí é um circunlóquio para a Torá, para a lei. E quando Yeshua fala assim, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. O que ele está querendo dizer? Quando fala crer, não é só que existiu o que aconteceu. Porque muita gente acha que crer é crer que existiu. Ah, não, eu creio que Deus tirou o povo lá do Egito, eu creio nos relatos do Antigo Testamento, eu creio em tudo. Não é esse crer que Yeshua está falando aqui. O crer que ele está dizendo é crer e considerar aqueles escritos relevantes para a sua vida. Porque se você acredita que o Antigo Testamento realmente aconteceu, mas considera o quê? Irrelevante para a sua vida, inaplicável para você, isso é um tipo de antissemitismo. Isso é um tipo de antissemitismo. É um antissemitismo estrutural, quer dizer, ele monta uma estrutura que ele acredita no Antigo Testamento, ele até admite que Israel é o povo de Deus, mas nada daquilo ali é aplicável para mim nos dias de hoje. Nada de Torá, nada de lei, o que é isso? Então, Yeshua está dizendo, se vocês acreditassem em Moshe, vocês também acreditariam em mim, porque Moisés escreveu a lei está repleta de indicações a meu respeito. Mas, se vocês não acreditam nos escritos de Moisés, olha aí, ó.
Como é que vocês vão acreditar na minha palavra? Se vocês não consideram válidas as palavras de Moisés para a sua vida, como é que você vai considerar válidas as palavras de Yeshua para a sua vida? Por um acaso as palavras de Yeshua são diferentes das palavras do seu pai? Yeshua não falou várias vezes que a palavra que ele dizia era a palavra que o pai lhe deu para dizer? Então, se você não considera a palavra de Deus na chamada antiga aliança, você não pode considerar a palavra de Yeshua na nova. Então, mais uma vez, tudo reflete Yeshua. O som do shofar aclamando o rei pode ser ouvido no meio de Israel, através da Torá, através da lei, através dos mandamentos, mitzvot, através das moedim, das festas, através do calendário, da lua nova, de Páscoa, de Sukkot, de tabernáculos, da distinção de alimento, do Shabat. O Shabat reflete Yeshua, segundo o apóstolo Paulo, em Colossenses 2,16. Irmãos, esse texto é muito bom. Romanos 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que os judeus sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo pelo eterno, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Aí um texto que os pastores gostam muito de citar, né? Pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Vamos ler isso aqui mais apropriadamente, no contexto? Pois, telos é objetivo. Telos não é fim de término, telos é fim de objetivo. O objetivo, telos, da Torá, é o Messias, para a retidão de todo aquele que crê. Puxa vida, pessoal. Paulo está dizendo o quê? O objetivo da lei é mostrar Yeshua. E para que a lei existe hoje para quem crê em Yeshua? Para que você ande em retidão. A lei aponta para Yeshua, para a retidão daquele que crê. Aquele que crê e quer andar de forma reta no caminho de Deus, segue a lei de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. A finalidade da lei é Yeshua, o telos da lei, o objetivo da lei é Yeshua, para a retidão, para a justiça de todo o que crê. Puxa vida, Mateus, eu achava que esse versículo era Paulo falando contra a lei de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Acabou! Em Cristo acabou. Não. Como é que acabou em Cristo? Se ele no Romanos 7 fala que a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. E aí, no capítulo 10, ele vai falar que a lei acabou? Vocês entendem como muitas vezes a teologia cristã transforma os apóstolos, especialmente Paulo, numa pessoa dúbio, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa duvidosa? Não pode, pessoal. Paulo nunca teve nenhuma doença mental, tinha um espinho na carne, mas a sua mente era brilhante, porque ele era inspirado pelo Espírito de Deus a todo momento. Tá? Então ele fala que a Torá é útil para que você que crê em Deus, crê em Yeshua, possa andar em retidão, possa andar da maneira que agrada a Deus. Por isso que eu estou dizendo aqui, tem que aprender mais da Torá. Você já foi cheio do Espírito, você já nasceu de novo, você quer viver em novidade de vida, você quer viver em boas obras. Como é que você quer saber? Como é que você vai viver? Como é que você vai aprender sobre as boas obras que Deus de antemão preparou anteriormente? Você não sabe o que é a boa obra, que você tem que andar nela. A boa obra é a Torá, que foi preparada de antemão, para que você andasse nela. Olha aí a ideia de caminho, de andar. Porque justiça em hebraico é retidão, tzedek. Então a lei serve para que o servo de Deus possa andar em retidão. Mais uma vez, Paulo ensinando a Timóteo, eu sempre digo esse versículo aqui, Timóteo, desde pequeno, você sabe a Torá, e ela pode te tornar sábio
para que você seja salvo pela fé em Yeshua. Olha isso, pessoal. O estudo da Torá da forma correta dá sabedoria e leva a pessoa à salvação pela fé. Quem salva é Yeshua, quem leva até Yeshua, a Torá. Olha aqui, pessoal, está aqui escrito. Quem salva é Yeshua, quem leva a Yeshua é a Torá. Moisés escreveu a meu respeito. Paulo, Romanos capítulo 7. O homem interior tem prazer na lei de Deus. Quem tem problema com a lei de Deus é o homem carnal. Quem tem problema com a lei de Deus é o pecador. O justo tem prazer em aprender e em andar na lei de Deus. Vamos continuar. Mais uma vez, Paulo, Romanos 11:11. Pergunto, tropeçaram para que pudessem cair? De jeito nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para que os gentios pudessem colocá-los em ciúmes. Se a transgressão dos judeus redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para as nações, quanto mais a sua plenitude. O Mateus fica puxando a sardinha aí para o judeu, toda a pregação dele, todo estudo dele é Israel para lá, Israel para cá, é judeu, é chamado de Abraão, é o aspecto profético dos judeus, Israel e escatologia. Chega Mateus. Mateus, Israel como todo não crê em Yeshua ainda, Mateus. Sabe por que a maioria do meu povo não crê em Yeshua hoje? Por sua causa. Por sua causa. Primeiro, porque foi vontade do próprio Deus. Deus mesmo endureceu os olhos e os ouvidos do meu povo. Não de todos, de alguns. Para que escutassem, mas não ouvissem. Vessem, mas não enxergassem, como falou Isaías no capítulo 29. Foi um espírito de entorpecimento, como Paulo chama lá em Romanos 11. Espírito de entorpecimento. Então veio de Deus. Tudo bem. Naquela geração ali dos apóstolos de Yeshua, muitos tiveram o entendimento cegado. É verdade. Mas eu vou te perguntar uma coisa. E agora eu quero ser o mais sincero possível com você. Como sempre sou. Depois dos apóstolos, depois que os apóstolos morreram, nós sabemos pela história eclesiástica que a palavra, a autoridade da igreja começou a sair de Jerusalém. Claro, teve a destruição do templo, Jerusalém foi destruída. Então, logicamente, os judeus messiânicos se dispersaram e o número de gentios começou a aumentar muito. E eles começaram a assumir a liderança da igreja. Já era a segunda, terceira geração depois dos apóstolos. Século II, século III, século IV. Que tipo de evangelho começou a ser apregoado nesse período aí? Século II, III, IV. Os judeus rejeitaram Yeshua. Aí você vai ver no Talmud, né? Você vai ver ali os registros dos pais da igreja. Você pega a obra de um tal de Marcião. E você vai ver o ódio ali contra os judeus. Você pega ali o diálogo com Trifão, Tarfon, né? Justino escrevendo ali coisas terríveis contra os judeus, né? Aqueles argumentos como se eles fossem os detentores, né? Da fé, das alianças e tal. Aí você analisa a obra patrística desse período, a obra dos pais da Igreja Católica nesse período, e você vai ver o que estava sendo apregoado para os judeus da época. Então você fala assim, Israel hoje ninguém crê em Yeshua. Por que Israel escolheu ficar longe da religião cristã, católica, romana ou posteriormente evangélica? Pelo tipo de evangelho que era apregoado para eles depois dos apóstolos. A palavra apostólica era linda. Paulo falava, irmãos judeus. Pedro começava o seu discurso lá em Atos dizendo, irmãos, chamou eles de irmãos. Deus escolheu o nosso pai, Deus falou aos nossos pais. Olha essa identificação. Eles iam ao templo, eles oravam no templo, eles perseveravam unânimes na oração do templo.
Paulo, em todo lugar que ia, ele era o apóstolo dos gentios, mas todo lugar que ia, ele ia ao judeu primeiro. Romanos capítulo 1. Ao judeu primeiro. Era o padrão de evangelismo paulino. Ao judeu primeiro. E multidões de judeus seguiam a Paulo. Multidões de judeus se convertiam nas sinagogas a Deus através de Yeshua, pela obra de Paulo e também de Pedro. Pedro ficou designado a ele o evangelho da circuncisão, ou seja, anunciar mais para judeus. E a Paulo o evangelho da incircuncisão, ou seja, vou apregoar a mensagem do evangelho para quem não é judeu. Só que os dois intercambiavam nessa tarefa. Pedro, o primeiro gentio que se aceitou a Yeshua foi Cornélio, a ação de Pedro. E Paulo, mais judeus receberam a fé em Yeshua através de Paulo do que de Pedro. Era intercambiável essa missão deles aí. Mas como Israel era abençoado. Gente, para Pedro chegar para Paulo, lá em Atos 15, e falar assim, bem vês, irmão Paulo. Depois ele relata de novo em Atos 20, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creem em Yeshua. E todos são zelosos da Torá. Olha aí, olha o evangelho aí, zelosos da Torá. Está vendo o tipo de evangelho que era pregoado? Mas o que começou a ser pregoado a partir do século 2, 3? Cristo rejeitou a eleição de Israel. Não existe mais povo escolhido. O povo escolhido agora é a igreja. Não existe mais Torá. A Torá foi anulada. E prática judaica foi proibido. Foi proibido o Shabat, foi proibido as festas de Israel. Foi proibido você distinguir lei alimentar, separar alimento. Era proibido. Então, o judeu que recebia esse tipo de ensino, crê em Yeshua aí para você ser salvo. É Yeshua? Eu lembro de um Yeshua que apareceu lá na Galileia. Mas é o seguinte, acabou a Torá, acabou as festas, acabou a eleição, acabou Abraão, acabou tudo. Qualquer judeu zeloso por Deus disse não a esse evangelho. Mas atenção, Israel não disse não a Yeshua, propriamente dito. Israel disse não ao cristianismo. Ao cristianismo antissemita, ao cristianismo que na época já pregoava esse tipo de doutrina antissemita e antinomista, anti-Torá. Eu quero mostrar para vocês uma citação de um dos meus professores. É o rabino Dr. Mark Kinzer. Rabino Mark Kinzer é um homem que estudo com ele já há muitos anos, ele é um dos meus professores, e ele escreveu um livro chamado Judaísmo Messiânico Pós-Missionário. Olha que nome interessante. O que é isso aí, judaísmo messiânico pós-missionário? Porque muitas pessoas, quando o movimento judaico-messiânico surgiu nos anos 60, achou que o judeu crer em Yeshua era só um argumento para você poder pregar para judeu. Então, para eu poder pregar para judeu, eu vou vestir igual judeu, eu vou voltar a cantar hebraico, eu vou voltar a estudar a Torá, mas só para servir de uma estratégia para poder converter o judeu ao cristianismo. E muitas pessoas até hoje têm essa concepção. Acha que o judaísmo messiânico é só uma estratégia evangélica para poder converter judeu. Então esse doutor Kinzer, ele se propôs a fazer o seguinte, não, judaísmo messiânico não é uma estratégia evangélica para alcançar judeu. Judaísmo messiânico é o propósito e o cumprimento das promessas de Deus a Israel, porque todo Israel será salvo, olharão para mim a quem transpassaram, chorarão por ele, como se chora por um filho unigênito. Essa é a promessa, isso é judaísmo messiânico, é Deus cumprindo a sua promessa, é o Messias se revelando ao seu povo, de dentro para fora. Então ele escreve um livro muito importante, eu já estou traduzindo esse livro, mas eu quero fazer uma citação dele aqui sobre esse não de Israel, porque o não de Israel, o não dos judeus lá atrás, o não dos judeus para Marcião, o não dos judeus para Orígenes, o não dos judeus para Justino, o não dos judeus para os papas de Roma, o não dos judeus para Lutero, o não dos judeus para Calvino, o não dos judeus para Ellen White, o não dos judeus representou o sim para Deus. Não disseram o não a Yeshua,
Porque o Yeshua que foi mostrado ali era o quê? Era o representante dessa religião que anula a Torá, anula a eleição. O não a esse sistema antissemita representou um sim para Deus, de uma certa forma. Porque se os judeus tivessem aceito esse cristianismo histórico lá do século 2, 3 e 4 e da reforma protestante no século 16 e 17, hoje não haveria mais judeus. Porque estariam todos assimilados. Doutor Mark Kinzer. A mensagem sobre Yeshua que foi proclamada para os judeus no segundo século foi completamente diferente da mensagem dos apóstolos. Essa mensagem apregoava, essa que foi proclamada depois, apregoava que as alianças de Deus com Israel e o estilo de vida judaico foram anulados em Cristo. E a identidade e a prática judaica se tornaram algo sem valor e proibido. Qualquer judeu fiel à sua aliança com Deus concluiria que essa mensagem não poderia vir do Deus de Israel. Nessa época, rejeitar esse Messias proposto pelos cristãos simbolizou um ato de fidelidade a Deus. Dessa forma, o não ao cristianismo da época simbolizou o sim dos judeus a Deus. O não ao cristianismo simbolizou o sim a Deus. Por isso, há tanta animosidade. Por isso, há tanto arrepio. Né? O judeu ouve falar de Yeshua, de Jesus, arrepia todo. Por quê? Ele lembra dessa mensagem que o cristianismo por séculos apregoou. Não existe mais povo escolhido, não existe mais Israel, não existe mais povo eleito, não existe mais Torá, não existe mais identidade judaica. Meu irmão, você quer saber desse tipo de cristianismo? Eu também estou fora. Se eu tivesse um lugar deles lá, eu ia rejeitar da mesma forma. E eu quero dizer a você, o não foi a Yeshua. Claro, teve não também a Yeshua, desde a época de Paulo. Mas o não principal foi ao sistema. Foi ao sistema. E que na cabeça do judeu era o quê? O não ao sistema cristão era o sim a Deus. Porque eu creio nas alianças, eu creio nas promessas que Deus tem ao meu povo. Se Deus falou em Jeremias 31 que enquanto houver sol, lua, estrela, areia na praia, Israel vai continuar sendo o povo escolhido, se Balaão, cheio do Espírito de Deus, olha para Israel e profetiza, Deus não achou iniquidade em Jacó. Como assim Deus não achou iniquidade em Jacó? Acabaram de passar pelo evento do bezerro de ouro, acabaram de passar pelo evento dos espias, e Deus não achou iniquidade em Jacó? Balaão viu pelo Espírito de Deus que apesar disso tudo, Deus não rejeita o seu povo a quem antemão escolheu. Ele é fiel, mesmo quando o povo não é. Então qualquer judeu que acreditasse nas promessas dos profetas de Israel, ia falar não para o cristianismo, como fala até hoje. Por isso que eu digo, eu não estou aqui para pregoar cristianismo, sistema de Roma. Ah, você é reformista, protestante, pós-reformista? O que você é? Eu não sou nada desses istas que vocês têm aí. Estou correndo de rótulo. Eu sou um judeu, servo de Yeshua. Tanto é que o doutor Mark Kinzer me convidou, eu e meu pai, e nós somos parte de um grupo de mais de 100 judeus ao redor do mundo, teólogos, formaram um grupo chamado de Yahad, judeus discípulos de Yeshua. Tem judeus de tudo quanto é tipo de origem. Estamos juntos para apregoar que podemos ser judeus e podemos ser discípulos de Yeshua ao mesmo tempo. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: o chofar do rei Yeshua já ressoa entre o povo de Israel. E Yeshua tem sido redescoberto pelos judeus ao redor do mundo, mas principalmente em Israel. Ô, meu irmão, não tem um dia que Yeshua não está na mídia, lá na televisão, no rádio em Israel. Um dia.
Não tem um dia que você não ouve falar de Yeshua lá em Israel. Já somos 1 milhão de judeus discípulos de Yeshua no mundo. Aliás, esse número já deve ter até crescido, porque tem 10 anos que eu falo o mesmo número. Estou precisando que os ortodoxos façam um outro censo, porque são eles que fazem o censo contra nós. Então, quando eles produzem o censo, eu fico sabendo quantos de nós existimos. Então, os ortodoxos que me assistem podem fazer outro censo, que o de vocês deve estar desatualizado. Então, é o seguinte, não tem um dia que você passa lá em Israel que Yeshua não está na mídia. São achados arqueológicos, são rabinos que redescobrem o ensino de Yeshua. Os rabinos pegam o Novo Testamento, começam a ler e não veem similaridade nenhuma com a religião cristã, com o que vem de Roma. Peraí, esse tal de Yeshua, esse cara era um judeu. Esse cara amava a Torá. Era um rabino. Esse Yeshua orava igual os nossos rabinos oram hoje, Avinu Sheba Shamayim. Esse Yeshua amava Sião, amava o seu povo. Não pode ser o Jesus dos cristãos. É. Mas ele foi encapado, ele foi transvestido com as roupas de um rei estranho a Israel. É ele. É ele. Ele está igual José no Egito, está transvestido ali, está vestido de Safnat Paneah. Puseram tudo nele, puseram peruca, puseram os colares, puseram cetro, puseram túnica, o de Roma puseram até a túnica no coitado do Yeshua judeu. Pintaram a barba dele, tingiram o cabelo, alisaram, passaram chapinha no cabelo dele, clarearam a pele dele, passou aí um tal com pó de arroz aí para ficar clarinho, europeu, colocaram lente azuis nos olhos. Então o judeu vê um ícone desse, ele não vê nada que o aproxima, nada, é em kesher, não tem conexão. Então eu vou apresentar para Israel um outro Yeshua, eu vou descobrir o Yeshua judaico. Não é o outro Yeshua, é o Yeshua está lá. O que você tem que fazer comigo? É tirar as roupas romanas dele, é tirar o ensino romano da boca dele e começar a ressuscitar, a restaurar o seu ensino contextualizado, como judeu, circuncidado ao 8º dia, apresentado no templo ao 30º dia, que fez o seu bar mitzvah em Jerusalém, que apregoava a Torá de Deus com amor ao próximo, a justiça de Deus, buscai primeiro o reino do Eterno e a sua justiça. Ele que falou isso. É isso que precisa fazer, esse é o nosso trabalho. É pegar o Yeshua, tirar ele lá de Roma, já ficou preso demais em Roma. É hora de tirar ele dos portões de Roma e levar ele para casa de volta a Sião. É igual o Safnat Paneah, José. Não viram que era José, mas era José. Vão buscar o José, porque o José é judeu, ele não vai vestir assim. Mas Yeshua foi vestido assim. E quer saber? Quer saber de uma coisa? Nada acontece fora da vontade do Eterno. O Eterno escolhe quem quer para poder fazer a sua obra. Se aprova o Eterno deixar Yeshua ir lá, sentar aos portões de Roma, como diz o Midrash, esperar ser chamado pelo Eterno, se aprova o Eterno, Israel considerá-lo até hoje como negar, como leproso, se aprova o Eterno usar o sistema cristão, que apesar dessa descaracterização toda, transmitiu os valores do único Deus ao mundo, é vontade do Eterno. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas às vezes ouvem esses ensinos da minha parte e dizem assim, que isso? Deus nunca ia usar a Igreja Católica, Deus nunca ia usar Lutero para fazer algo de bom, Deus nunca ia deixar nada de bom acontecer. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não precisa pedir autorização para você para fazer nada. O dia que os teólogos descobrirem isso, vai cair por terra a sua crença. Porque Deus não precisa pedir autorização para você. Se Ele consegue chamar um rei pagão de meu ungido, se Ele consegue fazer uma mula, uma jumenta, aliás, profetizar, Ele não precisa de pedir autorização, Ele faz o que quer. Pode o Criador começar a questionar, pode a criação começar a questionar o Criador?
Deus não precisa pedir autorização para teólogo nenhum. O chofar do rei Yeshua já está sendo proclamado em Israel, mas infelizmente o maior empecilho para a compreensão do evangelho pelos judeus não é Yeshua, porque eles gostam de Yeshua. O judeu gosta de Yeshua. O problema é o cristianismo, com a sua história de antissemitismo e de perseguição a Israel. Ao restaurarmos o ensino de Yeshua, olha aqui, ó, eu não estou preocupado em restaurar cristianismo, não. Não tenho a mínima intenção. Minha intenção é restaurar pessoas através da restauração do ensino de Yeshua. Quando você fizer isso, você estará abrindo as portas para que Israel conheça quem é Yeshua sem as vestimentas estranhas. Ao toque do chofar do rei, Jacó reconhecerá o seu Redentor e será purificado das suas iniquidades. Israel será cheio do Espírito de Deus e andará em justiça e obediência à lei de Deus através de Yeshua. E assim Israel continuará abençoando a todas as nações com o ensino que Yeshua vai dar da Torá lá de Sião. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio que o chofar, esse aí já pode ser ouvido, mas vai ter o toque mesmo, o toque do chofar de Deus. Esse vai ser tocado anunciando a vinda do rei. E ele vai plantar os pés lá no Monte das Oliveiras, que vai fender ali, leia Zacarias 14, ele vai fender e Yeshua vai estar ali, vai guerrear, vai ajudar Israel, vai sobrepor todos os inimigos de Israel e vai implantar em Sião o seu reino. E você vai ser transformado num piscar de olhos ao ouvir dessa trombeta de Deus, desse chofar. E os mortos em Yeshua, os mortos no Messias de Deus, vão ressuscitar primeiro. Depois você vai ser transformado e você vai encontrar com Ele no caminho, que Ele vem do céu, você vai encontrar com Ele no céu. E depois, segundo a profecia, Ele tem que pisar no Monte das Oliveiras, lá em Sião, e lá vai ser o reino. Então você vai para lá, você encontra com Ele nos céus, como Paulo falou, e aí você vai reinar com Ele em Sião eternamente. Eu creio nisso. E dou minha vida por isso. E vou ver esse Israel restaurado. Já estou ouvindo o reverberar do chofar do rei Yeshua, como Balaão profetizou. Mas eu estou trabalhando para ouvir o chofar, aquele mesmo, o toque, que é esse que Paulo fala aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoado o chofar de Deus, descerá dos céus e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para nos encontrarmos com o noivo, com o Senhor nos ares. E assim, indo para Sião, reinaremos conforme os profetas com ele e estaremos para sempre com o Senhor. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.